abrir a palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Queridos, esse texto é fortíssimo, muito forte, porque o Senhor Jesus está comparando você e eu, nós, com sal. E o sal tem uma finalidade. E o texto está dizendo que se nós não atendemos a essa finalidade, nós não prestamos para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado. Então o trem é sério, é sério. Eu vou repetir. Nós somos comparados ao sal. O sal tem um propósito, uma finalidade. Se nós não atendermos a essa finalidade, nós não servimos para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado. Se eu fechasse a Bíblia e fosse para casa agora e nós conseguíssemos refletir sobre isso, nós iríamos nos jogar no chão. Se caísse temor no nosso coração, nós iríamos nos jogar no chão, iríamos fazer essa pergunta: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão, não me jogue fora, não me descarte, não me jogue para ser pisado pelos homens, porque a conclusão que eu chego, meu Deus, é que eu não estou atendendo a finalidade para a qual o Senhor me criou, o Senhor me destinou. Tenha misericórdia, tenha misericórdia. A questão, queridos, é que nem sempre nós refletimos na palavra de Deus, tomando-a para saltar para a nossa vida, para tratar conosco, para falar conosco. Nós não refletimos muito, não pensamos muito, não aplicamos tanto no nosso coração. Há algumas formas, queridos, de ler a Bíblia, todas elas são viáveis, porque tem gente que não é tão matura e fala algumas coisas que não são boas. Por exemplo, eu prefiro ler um versículo na Bíblia por dia e meditar nele, do que ler um capítulo inteiro. Tem gente que lê a Bíblia inteira durante o ano, mas o que adianta? Melhor ler um versículo e meditar. Queridos, ler a Bíblia inteira durante um ano ou 6 meses não atrapalha ler um versículo e meditar nele e aplicá-lo na sua vida. Tem várias formas de se ler a Bíblia. Uma não anula a outra. Agora, o que nós não podemos deixar é de aplicar a palavra de Deus. Até porque é um dos princípios de entendimento da Bíblia. É quando nós respondemos algumas perguntas. Por exemplo, quem escreveu esse texto? Foi Paulo, foi Pedro, foi André, foi Jesus, foi inspiração direta do próprio Deus. Quem foi? Para eu saber quem é o personagem.
Segunda pergunta: em que circunstâncias foi escrito esse texto? O que estava acontecendo quando esse texto foi escrito? Outra pergunta: o que é que estava acontecendo com os primeiros leitores? E a última pergunta que não pode deixar de se fazer para que a Bíblia tenha efeito na nossa vida é: o que tem a ver isso comigo? Repito, o que tem a ver isso comigo? Vós sois o sal da terra. Se o sal ficar sem sabor, nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mas espera aí, Jesus está dizendo que eu sou sal da terra. Será que eu estou temperando alguma coisa nessa vida? Ou será que eu estou meio insosso, sem sabor, sem serventia, sem valor algum? E daí vem o temor e o tremor diante de Deus. Mas, muito bem, queridos, na condição de sal da terra, vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, ninguém elogia sal. Esse final de ano, vocês e eu, nós comemos comidas deliciosas. Dia 1º, nos primeiros minutos desse ano, nós estávamos aqui nos deliciando com comidas gostosas. Você deliciou na sua casa variedades, mas eu desafio, se alguma pessoa, ainda hoje inclusive, estava gente aqui elogiando as comidas do dia 1º de janeiro aqui. Mas ninguém chegou para mim dizendo: ô pastor, mas que sal delicioso, pastor. Nenhuma pessoa. Onde você comprou aquele sal, pastor? Quero comprar. Qual é a marca daquele sal, pastor? Aplausos para ele. Ninguém disse isso para mim. Recebi diversos elogios de tudo, de sobremesa, de tudo. Mas ninguém elogiou o sal. Na sua casa foi do mesmo jeito, que eu tenho plena certeza. Por onde você foi deliciando comidas gostosas, ninguém elogiou o sal. Isso significa, queridos, que nós não precisamos estar por aí atrás de aplausos, atrás de elogios em relação àquilo que nós fazemos na obra de Deus. Nós somos sal da terra. Nós somos sal. Sal não fica guardando elogios, aplausos, holofotes. Quem é sal de verdade não fica guardando holofotes. Traz uma pregação, quando desce, fica aí, tipo assim: vou ver quantos elogios vou receber. Canta um louvor, quero ver quantos elogios vou receber. Arruma a igreja, quero ver quem vai elogiar. Nós somos sal. Sal não espera aplausos, elogios, não requer holofote. Segundo,
O sal, queridos, ele não serve para nada dentro do saleiro. Você faz o arroz, você faz a carne, você faz o feijão, você faz outras coisas. Preparou a comida, está até bonita, está na aparência excelente, já serviu a mesa. Quando se vai comer, alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. Puxa vida, esqueci de colocar o sal. Mas o sal estava lá no saleiro. Não serviu para nada. Porque a comida ficou péssima. Péssima. Não salgou, não temperou, não deu sabor. Sal dentro do saleiro não serve para nada. Missões, meu chamado, minha paixão. Não se faz missões dentro do saleiro. Não se salga a terra dentro do saleiro. Se Deus estiver nesse negócio, eu quero crer que Ele esteja, mas eu prefiro deixar numa condicional até que tudo se confirme. Iremos em dezembro à África, mais especificamente em Ndondo, em Moçambique. Mas nós já estamos agindo de alguma forma. A igreja já está orando de alguma forma. Deus quer de nós lá. O que Deus vai fazer por nosso intermédio lá. Quando eu falo nosso intermédio, é a equipe que for. Já tem umas 4 ou 5 pessoas se disponibilizando, expressando o desejo de ir. Em fevereiro, vamos definir, se Deus assim permitir. Entre essas 4 lindas paredes aqui, chamadas de saleiro, não dá para salgar ninguém. O sal dentro do saleiro não salga, não tempera, não dá sabor para ninguém. Existe um povo dizendo literalmente, no tempo certo eu compartilho com os irmãos, mas literalmente dizendo, passa em Ndondo, aqui em Moçambique, na África, e ajuda-nos. Estamos com fome de arroz, de feijão, de carne, mas estamos com fome de Deus, de palavra. Passa a África e ajuda-nos. Como vamos temperar esse povo dentro do saleiro? Não dá. Todos não irão comprar passagem, estarão fisicamente lá, mas todos em nome de Jesus, e não apenas dessa igreja local, mas de todo o ministério, estará lá comigo e com a equipe, orando e contribuindo financeiramente. Ah, pastor, eu sou muito pobre. Eles comem rato lá, e eu também como rato aqui. Mentira. Você não tem noção da quantidade de comida que nós jogamos fora aqui nesse final de ano.
nós somos ricos na visão deles, e na nossa visão também somos ricos, porque nós temos para nós, e ainda temos suficiente para dividir um pouquinho com eles. Um vai dar R$5, outro vai dar R$10, outro vai dar 1.000, outro vai dar 15, outro vai dar 20, mas todos em nome de Jesus. Quem não contribuir, queridos, quem não contribuir, vai estar em desobediência, não a mim, mas a uma direção que Deus está dando, a uma oportunidade que o Senhor está dando, para poder sair do saleiro e salgar povos insossos, sofridos, que tem por aí. Mas também, meus queridos, não precisa ser só na África, pode ser do lado da sua casa, pode ser em Arniqueiras, em Brasília, onde o Senhor enviar. Missões não se faz só na África, missões se faz em qualquer lugar onde o Senhor quiser. Mas em nome de Jesus, nós iremos à África para a glória de Deus. Amém, igreja? Aleluia, tenho plena certeza disso, queridos. Plena certeza. O Ministério Calel tem 22 anos de idade. Eu nunca tive coragem de fazer um salário de R$500 para mim. Nunca tive. Mas eu sou muito ousado em dizer daquilo que Deus está testificando no meu coração em relação a pessoas que estão desesperadamente necessitadas de Jesus. Em terceiro lugar, queridos, uma vida sem sal, ela não agrada a Deus. E eu fico pensando, queridos, meu Deus, como é que eu sou? Como é que eu estou? Como é que eu sou dentro de casa? Como é que eu sou no meu trabalho? Como é que eu sou na minha escola? Como é que eu sou na minha rua? Como é que eu sou? Eu sou essa pessoa que as pessoas olham para mim e dizem, gente, olha que menina linda, bonita ali, olha, cabelão bonito, bem arrumado, caracolado. Se veste bem, se traje muito bem, que menina linda, mas é sem sal. Você conversa com ela, é sem sal. Olha, o rapaz até bonito, até me interessei por ele, fui conversar com ele, é sem sal. Eu já ouvi isso, não de mim, claro, né? Porque eu, já sabe, não vou nem falar, você me conhece, sabe. Além da beleza, o tempero. Mas, meus irmãos, às vezes somos assim, sem sal. As pessoas não veem graça na gente. Não vê nada de interessante, de atrativo. Eu não tenho uma palavra de cura, de libertação, de esperança, de consolo, de conforto. Eu converso com as pessoas chorosas, tristes, depressivas. Depois que eu converso, elas continuam exatamente do mesmo jeito. Eu não temperei nada. Continuou uma vida insossa. Porque eu estou até mais insosso do que elas. A glória de Deus parece não brilhar no meu rosto. Não me entusiasmo com Jesus. Não brilha Jesus na minha vida. Parece que as palavras que digo não são verdadeiras, são falsas. Como alguém disse, olha, eu conheço o seu Cristo, esse eu conheço. O que eu estranho é o seu cristianismo. Pregamos uma coisa que não vivemos. Pregamos uma solução que não temos
na nossa vida, não temos na nossa casa. Pregamos o que não existe no nosso viver diário. Pregamos que Jesus liberta. Mas nós parecemos muito mais pessoas opressas, oprimidas, tristes, deprimidas, derrotadas do que vitoriosas. Uma vida sem sal não agrada a Deus. Deus não se agrada de uma vida sem sal. Qual a diferença que eu tenho feito onde Deus tem me colocado? Quarto lugar, queridos. O sal misturado, ele fica insípido. O sal misturado perde o sabor. Eu não sei os irmãos, mas se alguém vier aqui para frente, seja pregar, seja para ministrar o louvor, fazer qualquer outra coisa, se a vida estiver misturada, não vai temperar. E a gente percebe. Se houver sujeira no sal, a gente percebe. A gente pode não saber exatamente qual é essa mistura chamada pecado. É um adultério, é um roubo, é uma mentira, é não sei o quê, não sei. Mas que tem mistura, tem. Verdade não é, pastor? Pura verdade. Aliás, que tem poucos dias que você me deu um testemunho assim. A gente percebe por causa da testificação do Espírito. O sal misturado se torna insípido, sem sabor. Sem sabor. Eu poderia dar testemunhos dos mais diversos, queridos. Não constrangendo ninguém, claro, óbvio. Mas ao longo de quantos anos de ministério? Mais de 42. Fiz 42 dia 1º de janeiro. Quantos presentes eu ganhei? 0. Brincadeira, irmãos. Bobagem. Se misturar, se percebe. O sal misturado fica sem sabor. Pode pregar aqui à frente, gritar, espernear. Se o sal estiver misturado, não tem sabor. Cantar, tocar, fazer o que for aqui no altar. Se o sal estiver misturado, é besteira. É besteira. Recomendo ficar no cantinho. Recomendo ficar no banquinho. Você e eu também, inclusive. Ficar no banquinho. Porque não vai ter nenhum sabor. Sal misturado não tem sabor. Vigia. A mistura tem um nome. Um nome genérico. Chama-se pecado. Quinto lugar, queridos. O sal provoca o quê? Sede. Vai para um churrasco muito salgado, é toda hora tomando água. E vai um tempão depois tomando água. Janta uma comida um pouco mais excedente do sal, à noite sonha tomando água, tem que levantar para tomar água, porque o sal provoca sede.
Nosso corpo é 70% água. O sal seca a água. Diminuindo essa porcentagem de 70% dá sede. E a gente quer beber água. Aí a pergunta é a seguinte: nós somos sal da terra. Estamos provocando sede nas pessoas? Como isso é sério, queridos? As pessoas, quando têm contato conosco, elas sentem sede de Deus, sede de ter a vida que nós temos, desejo de viver do jeito que nós vivemos. Eu quero viver como você, eu quero ter a vida que você tem, eu quero ter a fé que você tem, eu quero ter a alegria que você tem, eu quero ter o ânimo que você tem, eu quero ter a disposição que você tem, a coragem que você tem, a superação que você tem. Eu quero isso para a minha vida, eu desejo. Como posso fazer isso? Como posso ter isso? Nós estamos provocando isso? Ou somos apenas mais um na nossa rua? Somos apenas mais um no nosso trabalho? Somos apenas mais um na nossa cidade? Somos apenas mais um onde nós estamos? Apenas mais um. George Whitefield, queridos. George Whitefield, uma certa ocasião, ele entrou numa fábrica de manufaturados, lá especificamente, não me lembro. Ele não deu uma palavra. E os funcionários começaram a parar de trabalhar. De repente começaram a chorar, a se derramar em lágrimas, soluçar, por causa da presença de Whitefield. Só a presença dele a presença de um homem de Deus, que verdadeiramente é sal, vai gerar sede nos outros. O que aconteceu com Jesus quando entrou na casa de Zaqueu? Jesus pregou um poderoso sermão, meia hora pregando, 40 minutos pregando, e depois fez um apelo, e falou: Zaqueu, você não quer me aceitar não, Zaqueu? Jesus não fez nada disso. Jesus não deu uma palavra sequer. E o que aconteceu com Zaqueu? Aquele cobrador de impostos, injusto, ludibriador, enganador, bateu nele a plena convicção do seu pecado. E ele diz: vou vender as minhas fazendas, vou dividir com os pobres, vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu enganei, que eu defraudei. Jesus não pregou nada, só a presença dele. Meus queridos, isso muda tanto, isso muda tanto. Meu Deus, eu fico pensando, Senhor da glória, meu Deus, a pergunta é: somos sal mesmo? Somos sal mesmo? Porque o que é que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Quantas pessoas passam por nós durante o dia, todos os dias, mas eu não provoquei sede em ninguém. O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo comigo? Sexto lugar, queridos.
O sal, ele, além de conservar, ele mata os micro-organismos. Eu sou de uma época, queridos, assim, foi muito pouco tempo, mas quando eu morava na roça com os meus pais, até 12 anos de idade, existia um hábito de matar o animal. Quem tinha, né? Meu pai, pela misericórdia de Deus, tinha essa condição, matava uma res, que eles chamavam, um gado, e ali preparava uma determinada carne e expunha ao sol, muito bem salgada, para fazer a carne de sol, porque não tinha energia elétrica e, consequentemente, também não tinha geladeira, e se fazia isso. Alguns irmãos aqui conhecem isso, sabem disso, porque o sal, ele não apenas conserva, como ele mata também os micro-organismos. Então a pergunta é: temos nós preservado, conservado as vidas e matado os micro-organismos que estão consumindo essas pessoas? Meus irmãos, eu já falei algumas vezes isso aqui, e pensando nisso, me lembrei de uma palavra que a pastora Fatinha me falou. Ela está lá fora, lá do Piauí, esposa do pastor Levi, na cidade de Santa Luz. 2 pessoas de idade se suicidaram. Uma próxima da outra, não foi, pastor Levi? Uma próxima da outra. De idade. Desistiram de viver. Qual a impressão que você tem de uma pessoa idosa? É que ela madura, cabeça no lugar, não são esses jovens cabeça oca por aí, que não sabem o que é da vida, qualquer coisinha, perdeu a namorada, dá um tiro no ouvido, pula no prédio abaixo. Não, são pessoas adultas, maduras. São pessoas adultas, maduras, mas que também têm os seus micro-organismos devorando o seu corpo. Na realidade, é uma metáfora que estou fazendo. Existem os seus problemas destruindo a sua alma. Destruindo a sua alma. A vida não tem mais sentido. Quais são os problemas? Não sei. Não sei. Eles não contam. Mas se contarem, não, é porque eu estou devendo R$1.000. Mas você está pensando em morrer por causa disso? Estou pensando em morrer, mas por causa de quê? Porque a minha esposa falou um negócio lá que eu não gostei, me machucou muito. Mas quer morrer por causa disso? Isso não é nada. Não é nada para nós, mas para a pessoa é. E é nesse momento que nós precisamos ser sal da terra, para conservar a vida dessa pessoa e matar esses micro-organismos, destruindo a alma da pessoa. Nós somos muito relaxados, igreja. Muito relaxados, muito desapercebidos. Nós conversamos com as pessoas, olhando para as nuvens, olhando para baixo, olhando para o celular, olhando para qualquer coisa, menos para os olhos da pessoa, para saber se elas estão abarrotadas de problemas ou não, para poder ajudar, para ver o que Deus vai dizer a respeito daquela pessoa. E às vezes até nos comportamos como elas, revelando que somos doentes o tanto quanto. Um colega amigo meu falou que estava de viagem e ele foi tomar um cafezinho no aeroporto, e aí pediu o cafezinho, e a moça
o tratou muito mal, muito mal. Um funcionário não faz isso. Ao invés dele chamar a atenção da moça e dizer, olha, você me trata bem, não estou pedindo favor, não. Eu estou comprando, estou pagando. Você, por favor, me respeite. Ao invés dele dizer isso, ele pegou o cafezinho dele e tomou, e na oportunidade ele disse, menina, deixa eu dizer para você uma coisa, você está com um problema muito sério na sua vida. Jesus quer libertar você, Jesus quer curar você, Jesus quer sarar você, a sua alma. Ela começou a se derramar em lágrimas e chorar. É isso que é sal. Sal, para conservar uma vida dessa. Conservar uma vida dessa. E matar os micro-organismos que estavam comendo a alma daquela moça, daquela mulher. Pastor Denilton, me dê licença, mas esse rapaz, só fica em pé, pastor, e dá uma olhadinha para trás. Esse rapaz aqui, pastor Denilton, da nossa igreja hoje. Pode sentar, irmão. Obrigado. Nós estávamos num culto bem pequeno de semana. E esse rapaz passou lá. E na hora do apelo, ele foi à frente, entregou a vida dele para Jesus. Algumas coisas que eu sei dele, ele não sabe, porque ele estava um pouquinho para lá de Bagdá, naquele dia. Mas assim, a gente foi conversar com esse rapaz. Ele pertencia a uma gangue chamada Os Carecas, não é isso? Os Carecas da Ceilândia. E aí, na conversa, a gente acabou pegando dele um monte de parafernália, umas coisas esquisitas que ele tinha dentro de casa lá e demos fim. Queridos, era o pastor da igreja. Como é que você pega um rapaz, membro de uma gangue pesada, e coloca para morar dentro da igreja? Pirou? Pastor, o senhor pirou? Pirei, por amor a essa vida. Infelizmente, ele ficou lá um pouco de tempo. E eu tinha muitas ocupações. Designei uma pessoa para cuidar dele, discipular ele, com estudos ali, anotadinho, tudo certinho. Era uma vez por semana, ou Danilo, todo dia? Como é que era? Uma vez por semana? Discipular ele ali pela palavra de Deus. Infelizmente, uma pessoa da igreja acabou chutando ele de lá. Mas Deus tem seus problemas. Eu nem sabia. Eu fui saber só depois que eu reencontrei você. Ele foi depois para Planaltina, lá congregou numa única igreja durante todo o tempo. Depois Deus fez que nós nos reencontrássemos e hoje ele está aqui. Um homem que me ensina calado. Eu estou publicando isso aqui, queridos, porque é uma verdade. Ele me ensina calado. Se ele pregar, ele me ensina. Mas calado, a vida dele me ensina. E não tem nenhuma coisa que desabone a sua moral cristã. Mas tudo o que era, e no dia, eu não falei isso, no dia que ele se converteu, era um dia em que ele iria se suicidar. Porque era um acordo que tinha na gangue lá. E está aqui um homem de Deus, ganhador de almas para o Senhor. A igreja precisa ser um sal que não apenas conserva, mas que mata os micro-organismos. E olha, queridos, para irmos para o final, o sal, ele serve para dar sabor e não
dissabor. Se está deixando de dar sabor para dar dissabor, está longe de ser sal. E eu conheço isso muito bem, porque eu conheço pessoas que passaram pela minha vida, que me deram muitos dissabores, e que hoje estão no mundão perdido, porque nunca foram sal na vida deles. Nunca foram sal na vida deles. Só deram dissabores para os pastores, para a igreja, para a família, para todo mundo. Que abandona a esposa, abandona os filhos, embrenha-se no pecado, dando dissabor para a igreja, para os pastores, para a própria família, para todo mundo. Nunca foi sal na vida. Sal dá sabor, sal não dá dissabor. Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu admiro demais, quando dá oportunidade assim, é claro que são muitas pessoas, eu costumo dizer, olha, você nunca me deu trabalho na vida. E agora, queridos, uma coisa eu quero dizer para vocês, sabe? Quando eu falo, você nunca me deu trabalho, eu não estou querendo dizer, nunca requerer os meus cuidados de oração, de visita, de aconselhamento. Não é isso, não é isso. Sabe aquele dissabor provocado, de afronta, de perseguição, é isso que eu estou falando. Trabalho de salgar, de temperar, de matar os micro-organismos, isso faz parte do trabalho do sal. O sal dá sabor e não dissabor. Agora, queridos, para encerrar, deixa eu dizer uma coisa. Eu até pensei em fazer isso numa demonstração aqui hoje, mas depois falei, não vou fazer isso não. Mas eu vou só dizer o que eu pensei em fazer. Pensei em chamar 2 pessoas aqui à frente, colocar aqui, vendar os olhos, colocar uma colherinha de açúcar na boca de um e uma colherinha de sal na boca do outro. O que os irmãos acham que iria acontecer? O que recebesse uma colherinha de açúcar iria engolir. O que recebesse uma colherinha de sal iria fazer o quê? Procurar a primeira janela e lá fora. E eu ainda ia dar, tinha tanta certeza disso, que eu ia dar já uma garrafinha de água para ele, porque eu sabia que ia acontecer isso. O que eu quero dizer para você, queridos, com isso, é que a gente não é engolido tão facilmente por aí, não. As pessoas não nos engolem tão facilmente assim, não. As pessoas não engolem sal tão facilmente assim, não. Então, saibamos de uma coisa. Quando alguém meter a porta na sua cara, na nossa cara, não se apavore. Está dentro da normalidade. Bem-aventurados os que por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados, felizes. E aliás, que é estranho não experimentarmos isso hoje com tanta frequência como antigamente. Até poucos anos, pastor Antônio está lá atrás, pastor Antônio Augusto está lá atrás, pastor Toninho. Quando começamos Palmital, ele ainda estava na birita, né? Estava lá no mundão, mas quando começamos Palmital, alugamos um local lá. Meus irmãos, na hora do culto, parece que o mundo iria se acabar de tanta pedra em cima do telhado.
perseguição. Ninguém engole sal assim de qualquer maneira, não. Ninguém anda pegando colherada de sal, colocando na boca, engolindo. Ai, que delícia. Não. Então saiba disso. Quando você for rejeitado, criticado, zombado, saiba disso. Você é sal. Você é sal. Você não é engolido tão livremente. Fique em pé, igreja, em nome de Jesus. Que isso sirva para a nossa reflexão. A Bíblia diz que nós somos sal. Cabe a você entender, e nós entendemos, se isso é verdade em relação a nós ou não. Se ele está falando isso no sentido mais genérico, ou especificamente conosco. Porque eu digo uma coisa. Quem não for sal, vai se revelar mais cedo ou mais tarde. Vou repetir. Quem não for sal de verdade, vai se revelar mais cedo ou mais tarde. E não precisa fazer nenhum esforço para isso. Vai acontecer. Eu não estou ciente se está transmitindo ou não, mas se tiver, eu acho que sim. Você que está vendo agora, ou vai ver depois, saiba disso. Se você for sal, você vai dar sabor para muitas pessoas. Se não for sal, vai dar dissabor e vai se revelar mais cedo ou mais tarde. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Que isso sirva de reflexão para nós. Deus, nós oramos a Ti, Senhor. Oramos a Ti, a igreja ore. Oramos a Ti, meu Senhor. Oramos a Ti, ó Deus. Não a favor dos outros, mas a favor de nós mesmos. Fomos chamados de sal nessa noite. Deus, que prestemos a essa missão do sal. Tenha misericórdia, Senhor, antes que sejamos jogados fora e pisados pelos homens. Tenha misericórdia, meu Deus. Por que não estamos dando sabor às vidas? Por que não estamos gerando sede nas vidas? O que está acontecendo conosco? Deus, o que é que está acontecendo conosco? Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tenha misericórdia. E oro, meu Deus, para que essa verdade venha se tornar uma realidade na minha vida e na vida de cada um dos meus queridos irmãos que estão aqui presentes ou que estão em algum lugar viajando, descansando, repousando, em qualquer lugar do mundo, na Europa, na África, onde os nossos queridos irmãos estiverem nos vendo agora, que eles sejam alcançados pelo poder do Senhor. Oramos, Deus, em nome de Jesus.